mensagem dessa noite está baseada na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, o verso 19 a 25. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 25. Para as crianças que estão conosco e que irão fazer um desenho, eu quero que vocês desenhem um caminho que te leva até Deus. Então faça um caminho em direção a Deus. E à medida em que nós discorrermos sobre a mensagem, expormos o texto, o que vocês irão entender é o porquê nós podemos percorrer um caminho em direção ao Senhor e como nós podemos nos aproximar de Deus. Então desenhe um caminho em direção ao Senhor, a Deus, e nós entenderemos o porquê que nós podemos ir até o Senhor e como devemos ir até o Senhor. É isso que o texto de Hebreus, capítulo 10, do verso 19 a 25, vai nos ensinar. Leamos o texto, a palavra do nosso Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Pai amado, nós te louvamos e pedimos a Deus que nos instrua segundo a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine a nossa mente, o nosso coração, nos capacitando a entender e praticar a tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Epístola de Hebreus, ela é muito importante, assim como toda a Bíblia, mas ela tem algumas características especiais que nos ensinam cada vez mais o porquê ou como nós devemos nos aproximar do Senhor. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, é importante nós entendermos o propósito que o autor tinha ao escrever essas palavras. Lembre-se que nós não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Não temos essa informação. Há algumas especulações, mas termina que a gente não consegue chegar a uma conclusão de quem é o autor dessa epístola. A gente sabe que ele escreveu para um grupo de cristãos, oriundos do judaísmo. Então ele escreve para cristãos que vieram do judaísmo, ex-judeus que agora creem em Jesus. Ele escreve antes da década de 70 depois de Cristo, e ele provavelmente entre 60 a 70. Nesse período, o autor escreve para aquele grupo de hebreus, e ele tinha alguns propósitos em mente. Mas o principal que nós podemos destacar era o propósito de instruir os irmãos a permanecerem firmes em Jesus. Lá no capítulo 13 de Hebreus, verso 22, nós temos o que seria uma palavra de propósito, ou o autor falando acerca do que ele está escrevendo. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então sabemos que o autor está escrevendo para um grupo de cristãos que veio do judaísmo, e o que ele está escrevendo são palavras de exortação. E à medida em que nós lemos a epístola, a gente começa a entender qual é a principal exortação
que o autor de Hebreus ele faz em toda a sua epístola. E o que ele está fazendo, meus irmãos, é exortando, encorajando os cristãos a permanecerem firmes em Cristo Jesus. É isso. O autor de Hebreus escreve para que aqueles irmãos permaneçam, essas palavras são importantes, permaneçam firmes em Jesus. Mas por que ele escreve isso? Porque estes cristãos que vieram do judaísmo, por alguma razão, perseguição, por causa de influências, eles estavam querendo abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. E havia um pouco de lógica no que eles estavam argumentando, porque a ideia deles era a seguinte: no cristianismo tem Moisés? Tem. No judaísmo também. No cristianismo tem a lei? Tem. No Antigo Testamento, no judaísmo, também. No cristianismo, fala-se de sumo sacerdote? Sim. No judaísmo também. Por que eu vou ser cristão se eu posso ser judeu? E havia um agravante. Os cristãos eram perseguidos. Os judeus, não. Então, coloca na balança. Eu tenho quase tudo aqui no cristianismo, ou melhor, eu tenho tudo, quase tudo que tem no cristianismo, eu tenho no judaísmo. O que eu não tenho? Perseguição. Então, se eu for para o judaísmo, eu continuo na minha religiosidade, sem ser perseguido. Mas lembre-se, tinha quase tudo. Porque no judaísmo para o qual esse povo queria voltar, faltava algo muito importante e fundamental: Cristo. Sem Cristo, você pode ter tudo, que não vai valer nada. E é por isso que o autor de Hebreus ele vem argumentando e mostrando. No Antigo Testamento, Deus entregou a lei, a revelação de Deus, mas Cristo é a revelação principal e final. No Antigo Testamento tinha anjos que eram mensageiros do Senhor. Nós temos Cristo, Filho de Deus, que fala a palavra do Evangelho. No Antigo Testamento tinha Moisés. Nós temos Cristo que é superior a Moisés. Cristo que é superior ao sacerdócio. Cristo que é superior, ou melhor, a nova aliança em Cristo é superior à antiga aliança. Então o autor vem mostrando que Cristo é superior, Cristo é superior. Não faz sentido abandonar Jesus por qualquer outra coisa que seja. Cristo é sempre o melhor. E esta é a temática-chave do autor aos Hebreus. Cristo é maior, Cristo é o melhor. Então o autor escreve para exortar os seus leitores a permanecerem firmes em Jesus Cristo, a não abandonarem o Senhor, pois sem Cristo todos estão perdidos. E ele nos mostra, ele nos exorta a partir desse texto a permanecermos firmes em Cristo e a desfrutar de certos privilégios que também estão aqui, ou que têm uma relação profunda com alguma responsabilidade que nós temos diante do Senhor. Então a primeira coisa que eu quero discorrer aqui com os irmãos é o porquê que nós podemos fazer o que o autor vai nos orientar a fazer. Então, como permanecer em Cristo? Primeiro, aproximando-se de Deus. Aproximando-se verdadeiramente de Deus. Isso é importante, até porque um judeu poderia dizer: mas no judaísmo eu posso me aproximar de Deus através de sacrifícios, pelas minhas práticas devocionais. E a resposta que o autor mostra é que não. Nós precisamos permanecer firmes em Cristo, pois sem Cristo nós não podemos nos achegar a Deus. E é isso que ele vem mostrando nos seus argumentos. Olha só o que ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Veja, lembre-se, o autor de Hebreus vai argumentar durante esse texto, ele vai mostrar para nós como funcionava a adoração no Antigo Testamento. Havia o pátio do templo, havia o local santo e havia o Santo dos Santos. O povo de Deus não tinha acesso livre ao lugar santíssimo ou ao Santo dos Santos. Quem poderia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, uma vez por ano. O sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia ir ao Santo dos Santos e interceder por todo o povo.
Mas agora nós temos algo diferente. Nós temos acesso livre ao Santo dos Santos, à presença de Deus. E por que nós temos esse acesso? Por causa da obra do sumo sacerdote, daquele que é maior, daquele que realizou o sacrifício uma única vez, para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que intercede por nós diante de Deus. Ele é aquele que vai mediar a nossa relação com Deus. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que Cristo morresse. Por isso que o autor diz que nós temos agora ousadia. E veja, meus irmãos, você pode se achegar a Deus. Você pode se aproximar de Deus. Não tem nada que te impeça. Porque Cristo derramou o sangue dele para que isso fosse possível. Quando nós pecamos, uma das primeiras reações que temos é: eu não sou digno de me aproximar de Deus. Não vou orar mais. Eu não vou ler a Bíblia. Eu não sou digno. Eu estou muito distante de Deus. E aí a gente começa a se afastar. E se afasta. E toda vez que a gente está, cada vez que a gente está distante de Deus, a gente peca mais. E não é esse o caminho certo. Quando nós pecamos, nós precisamos olhar para Cristo, pedir perdão a Deus, confessar os nossos pecados e nos aproximar. Ah, mas eu pequei, eu não sou digno. Você nunca será digno pela sua própria força. Mas você pode e você deve se aproximar de Deus com ousadia, com intrepidez, por causa do sangue de Cristo. Porque Cristo derramou o seu sangue. E toda vez que a Bíblia fala de sangue, nós precisamos lembrar tanto de morte quanto de vida. Pelo derramamento do sangue de Cristo, Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e desfrutar dos benefícios que Ele conquistou para nós. E um dos principais, nós temos acesso a Deus. Esse acesso se dá pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O Senhor Jesus abriu as portas para o Santo dos Santos. Através da sua encarnação, através da sua obra, através do que Ele realizou. Existe agora um caminho que é novo. Um caminho que não tem barreiras. Pois o véu que nos separava de Deus foi rasgado de ponta a ponta. Que privilégio! Que privilégio nós temos como povo de Deus. Não faz sentido querer largar isso, abandonar Jesus por qualquer outra coisa que seja. Sabe aquela ideia de que todos os caminhos levam a Deus? Furada. O único caminho que nos leva a um Deus de graça e misericórdia é esse caminho novo, esse caminho vivo. Aquele caminho que declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o nosso Senhor Jesus Cristo. O único caminho que nos aproxima do Pai é o Senhor Jesus Cristo. Então perceba, nós temos Jesus. Sabe por que você pode se aproximar de Deus? Porque você tem Cristo. Mas talvez você entrou aqui hoje e você tem ciência de que talvez você não tenha Jesus. Eu não tenho Jesus. Então quer dizer que eu estou distante de Deus? Sim. Eu estou perdido? Sim. Mas Deus é um Deus de graça e misericórdia. Volte-se para Deus. Não viva distante do Senhor. Mas eu sou um pecador miserável. Todos nós somos. E graças a Deus por Cristo Jesus, o único justo, o único perfeito, que morreu por nós, pecadores miseráveis. A igreja é formada de pecadores miseráveis, regenerados através do que Cristo fez e realizou em nosso favor. Aproxime-se de Deus, não fique longe, aproxime-se do Senhor. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Ele está mostrando o que nós temos. Nós temos Cristo. E tendo Jesus, que abriu um caminho e acesso à presença de Deus, o que nós devemos fazer? Aproximemos-nos.
se achegue ao Senhor. Se achegue ao Senhor. O caminho está livre, através de Jesus. Se aproxime de Deus. Então a primeira pergunta é: como eu posso me aproximar de Deus? A resposta é através de Cristo. Através daquele que nós possuímos, o nosso Redentor. Então não larga Cristo por nada. Na verdade, se você creu em Jesus, é Cristo que não vai te largar por nada. Sabe quando ele fala do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas? Ele deixa muito claro que as ovelhas estão nas mãos dele e nas mãos do Pai. Mesmo se você espernear e tentar sair das mãos de Cristo, você não vai sair. Mas às vezes eu estou tão distante que parece que eu estou fora das mãos do Senhor. Não está não. Deus não te larga. Se Ele te segurou uma vez, Ele não vai te largar. Então não abra mão de Jesus. Aproxime-se do Senhor através do que Cristo fez e do que Cristo realizou. Por que nós podemos nos aproximar de Deus? Por causa da grande e gloriosa obra do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda pergunta que nós buscamos responder através do texto é: como que eu devo me aproximar do Senhor? Porque alguém pode ouvir o que eu estou dizendo e falar: então agora eu vou de qualquer jeito, né? Eu sou um pecador miserável, Cristo me regenerou, então eu vou vivendo em pecado mesmo. Eu vou fazendo o que eu estou fazendo de errado. A graça de Deus é maior, eu sou pecador, vou aumentar o meu pecado para que a graça do Senhor superabunde em minha vida. Não é assim. Não é assim. O caminho da graça não é um caminho de libertinagem, não é um caminho de pecado, mas é um caminho de santificação. Você tem acesso livre, mas você não vai entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Vivendo em pecado contumaz. Existe um modo de se aproximar do Senhor. E o autor de Hebreus ele vai nos mostrar. Aproximemo-nos, primeiro, com um sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós precisamos nos aproximar de Deus, primeiro, com o coração real e sincero, sem falsidade, sem fingimento. Sabe aquela adoração falsa que Isaías questionou lá no Antigo Testamento? O povo me adora com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. E que Jesus, na sua época, quando fala com os fariseus, ele vai replicar as palavras de Isaías, dizendo: bem disse Isaías, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Esse tipo de adoração é abominável diante do nosso Deus. Então, se você quer adorar o Senhor, aproxime-se com o coração sincero. Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu estou aqui para servir o Senhor. E o meu coração quer fazer isso. Ciente das nossas limitações e cientes da graça que recebemos em Cristo. Mas a nossa adoração precisa ser verdadeira. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Precisamos ser sinceros. Sinceridade na adoração. É assim que a gente se aproxima de Deus. Sem falsidade. Se você entrou aqui para servir o Senhor, sirva ao Senhor. Não entre em locais de adoração para fingir que é religioso. As pessoas estão vendo como eu sou um adorador. Não. Deus não olha para o que as pessoas olham. Deus vai mais fundo. Deus vê o coração. Por isso que o nosso coração precisa ser sincero diante do Senhor. Então precisamos nos aproximar com um sincero coração, em plena certeza de fé. A gente precisa entrar diante do Senhor com uma fé completa, cientes de que Deus está aqui e está recebendo a nossa adoração, cientes de que através de Jesus nós podemos nos aproximar de Deus e oferecer um sacrifício perfeito. A fé
é imprescindível para a adoração. Quem não crê, nem adianta fingir adoração. Nós precisamos ser crentes de verdade. É isso que eu estou mostrando. Sinceridade, nós precisamos ser crentes de verdade. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O coração é o que tem de mais profundo no nosso ser. Somos nós. Consciência é aquele sinalzinho que alerta quando as coisas estão caminhando de forma equivocada. Sabe a luzinha do carro? Aquela luzinha vermelha que acende quando alguma coisa não está certa? A nossa consciência funciona daquele modo. Ela alerta. Quando a luzinha de óleo acende, é um bom alerta para você parar o carro. Porque se você continuar andando, você vai ficar sem motor. Sabe qual que é um grande perigo que nós corremos? Cauterizar a consciência. A consciência está piscando e mostrando: isso não está certo. Isso não está certo. Nossa postura? Procurar justificativas para dizer que aquilo é algo possível de ser feito. Como que eu posso... Vamos procurar na Escritura Sagrada se não existe nenhuma brecha na lei do Senhor que me permita cometer um pecado deste nível. Sabe quando a gente faz muitas perguntas assim, isso aqui é pecado? Pastor, fazer isso é pecado? Fazer aquilo é pecado? Normalmente, quando essa pergunta surge, é porque a sua consciência já acusou de que é pecado. E sabe o que a gente, quando a gente começa a fazer muitas perguntas assim, sabe o que nós estamos querendo? Alguém que justifique, que diga, não é assim, para que a gente tenha. Aproximar-se de Deus é um aproximar em santidade. Nós não podemos cauterizar a nossa consciência. Ou como alguns fazem, quando o alerta do carro acende, aquele painelzinho mais escuro, tem algumas pessoas que pegam uma canetinha mais escura e riscam. Porque se eu não estou vendo, não tem problema. E aí o carro vai dar defeito. Se nós cauterizarmos a nossa consciência, nós vamos caminhar por caminhos inadequados. Não pelo vivo e novo caminho que nos conduz a Deus. Por isso que para aproximar do Senhor nós precisamos nos aproximar em santidade, com uma consciência limpa, com uma consciência pura e também tendo uma vida de santidade, com o corpo lavado com água pura, que também simboliza a própria ideia de santificação. Nós precisamos nos aproximar do Senhor em santificação, dia após dia, tornando-nos mais parecidos com Cristo. Cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E além disso, nós precisamos nos aproximar do Senhor guardando firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós precisamos viver esperançosos, aproximar de Deus com muita esperança em nosso coração. E a esperança aqui, meus irmãos, é a esperança da redenção final. A nossa confissão de que cremos que Jesus Cristo retornará e nos levará para habitar com Ele para todo sempre. Nós precisamos guardar isso firme em nosso coração. E sabe por que o autor nos diz? Quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel nas suas promessas. Deus é fiel nos seus propósitos. Se Ele fez a promessa de que Jesus Cristo vai voltar e vai nos levar para viver em paz e alegria para todos sempre, nós precisamos crer nessa promessa e guardar esta esperança para todos sempre. Guardemos firme a confissão da esperança, porque quem fez a promessa não foi o homem, mas foi Deus. Deus é aquele que não pode ser infiel. Deus é aquele que, embora em alguns momentos nós somos infiéis para com Ele,
ele sempre permanece fiel. E Paulo diz que isso se dá porque ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Então, se ele falou, ele vai fazer. Se ele falou, ele vai fazer. Nós podemos confiar. Como mais nós devemos, ou melhor, de que modo ainda nós devemos nos aproximar do Senhor? O autor de Hebreus vai dizer, no verso 24, que devemos nos aproximar do Senhor considerando uns aos outros. Quando eu falei aqui, baseado em 1 João, de que a nossa relação com Deus é medida através da nossa relação com o próximo, isso aparece em vários lugares da Escritura Sagrada, inclusive aqui. Nós precisamos nos aproximar de Deus considerando uns aos outros. Considerando uns aos outros. Lembre-se, ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Não, porque eu sou a igreja de Cristo. Não, não é assim que a Bíblia fala. Todas as vezes que a Bíblia fala do corpo de Cristo, fala da igreja de Cristo, fala do templo do Senhor, ela está falando acerca de algumas pessoas. Você é uma parte, você é um membro, você é uma pedrinha da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é cada um de nós vivendo em comunhão uns com os outros e com Cristo. Por isso que para nos aproximarmos do Senhor, nós precisamos considerar uns aos outros. Precisamos levar em conta os nossos irmãos. Precisamos pensar nos nossos irmãos. Isso daqui aponta para uma atitude discipuladora. Na vida cristã ninguém anda só. Não pode. Não pode. Não, eu vou alugar um espaço, vou ficar sozinho, distante de tudo, de todos, só eu e Deus. Não. Deus se mostra entre o seu povo. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E veja, nós precisamos considerar uns aos outros com um propósito muito claro. E o autor aqui nos mostra. Primeiro, para nos estimularmos ao amor. Nós precisamos nos estimular, encorajar uns aos outros ao amor. Lembre-se que o amor é uma das marcas, ou uma das características do cristão. E a gente precisa se encorajar um ao outro, porque se fôssemos permanecer buscando amar mais pela nossa própria força, isso seria difícil. E quando o autor fala dessa importância de estimular uns aos outros ao amor, isso tem em vista a igreja. E às vezes nós somos estimulados a amar uns aos outros e pessoas que a gente não quer amar. E precisamos amá-los. Precisamos ajudar a amarmos uns aos outros. Normalmente, meus irmãos, onde há pessoas que têm a mancha do pecado, há conflitos, e onde há conflitos, por vezes surgem grandes problemas. Grandes problemas. E quando nós encontramos algo desse sentido na igreja, a gente precisa cumprir o papel do pacificador. Sabe, tem duas pessoas na igreja, você sabe que essas pessoas não estão bem. Normalmente o que fazemos é, vamos ficar de um lado. E quem falar primeiro e ter a história mais comovente, a gente vai ficar daquele lado. Não é? Não é assim que funciona. A gente precisa buscar ser neutro em todos os conflitos que se nos apresentarem. Mesmo que a gente fique ali meio propenso a pular para um lado, você precisa buscar a paz. Estimular aqueles que estão se odiando ao amor. Ah, mas ele me ofendeu. Tudo bem, mas a Bíblia diz que você precisa perdoar. A partir do momento que você não perdoa, você também errou. Sempre que há conflito, não existe um lado certo e um lado errado. Existem dois lados errados que precisam assumir a sua responsabilidade. E é nesse contexto que a igreja estimula ao amor. É nesse contexto que a igreja estimula a nos amarmos. E ela também, dentro do contexto da igreja, nós somos estimulados às boas obras. A
fazer tudo aquilo que glorifica a Deus e que visa o bem dos nossos irmãos. E o autor diz tudo isso, para no verso 25 ele dizer assim: meus irmãos, não deixemos de congregar-nos. Eu estou com um problema com os irmãos, vou parar de ir na igreja. Não é esse o caminho. Não! Os leitores de Hebreus estavam querendo abandonar Cristo. E o autor está dizendo: não deixe de congregar. Porque é nesse contexto que nós vamos aprender a amar. É nesse contexto que nós vamos praticar boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Isso pode demorar ou não. E cada dia que passa, nós estamos mais próximos do retorno de Cristo. Porque a nossa vida, ela tem um objetivo, ela tem um telos. Nós andamos em linha reta. Então, cada dia que passa, se aproxima mais do retorno do nosso Senhor. E precisamos nos admoestar. A tarefa da admoestação, da exortação, do aconselhamento, não é só do pastor, dos presbíteros ou dos oficiais. É de toda a igreja. Quando a igreja entende o seu papel de estimular ao amor, às boas obras, e de admoestar uns aos outros no temor do Senhor, fica mais fácil para o pastor trabalhar, para os presbíteros trabalhar. E a igreja, ela cresce em harmonia. A igreja cresce em santificação. Precisamos entender o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Por isso que eu falei que esse texto fala do grande privilégio que nós temos. Que privilégio poder se aproximar de Deus. Amém. Mas também da responsabilidade que nós temos. Não é de qualquer jeito. É buscando uma vida de santificação, uma vida de comunhão, uma vida de amor e uma vida de serviço. Temos responsabilidades, mas quando olhamos para o privilégio, as responsabilidades ficam leves. Sabe o Deus Criador do universo? Aquele que lá em Gênesis criou todas as coisas. Aquele Deus temível, que quando se manifestava, fazia as pessoas caírem em terra. Você chegar a Ele. Você pode ir diante de Deus. Você pode orar ao Senhor. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Porque alguém morreu para que você tivesse esse acesso. Mas não vai se aproximar de qualquer jeito. Então o pastor está querendo dizer que enquanto eu não tiver uma vida de plena santidade, eu não posso me aproximar de Deus? Não é isso. Você tem que ir do jeito que você está, mas sempre em processo de transformação. Se arrependendo o tempo inteiro diante de Deus. A primeira coisa que nós fazemos diante do Senhor é adorar quem Ele é. Depois que nós adoramos a Deus por quem Ele é, nós confessamos os nossos pecados e pedimos perdão. E é só depois que a gente vai pedir alguma coisa para Deus. Ainda existe agradecimento. Normalmente a gente já chega pedindo, né? Aproximemos do Senhor. Não abandone Cristo por nada. Por mais que pareça que as coisas que forem oferecidas possam parecer sensacionais, são nada diante do Senhor. Desfrutemos do privilégio de ser crente e de se aproximar do Senhor. Mas quando nos aproximarmos, passamos com sinceridade, com pureza e buscando servir uns aos outros, para que assim nós cresçamos e possamos glorificar o nosso Deus. Que Deus nos ajude nessa grande caminhada com tanta responsabilidade, mas que é marcada por bênçãos e por privilégios. Que Deus nos abençoe. Amém.